tô aqui nos Estados Unidos, em Orlando, gravando um episódio do Jardins de Celá lindíssimo e tô muito feliz de receber você aqui. Você está assistindo esse programa ao vivo ou se você já está assistindo ele gravado, o importante é que a gente tenha juntos esse momento de selar, esse momento de pausa, esse momento de reflexão, esse momento de estarmos juntos. Então esteja atenta, que eu tenho certeza que você está assistindo aqui. Eu estou gravando uma série muito especial com mulheres muito queridas que fazem parte do meu ecossistema na Pulse. São mulheres que eu acompanho de perto e vejo o quanto elas realizam nos Estados Unidos, no Brasil, em outros países, histórias de mulheres reais, com suas forças, com seus desafios, com sua maternidade, com seus relacionamentos, com seus negócios, e o quanto é lindo acompanhar, sabe? Histórias reais. Então eu tenho certeza que você vai gostar bastante, e o episódio de hoje não é diferente, tá? Como vocês sabem, eu sempre apresento a minha convidada aqui, né? Então, eu vou apresentar ela pelo meu olhar, porque ela já fica escutando, e aí depois ela se apresenta para vocês. Quando eu conheci a Mari Fernandes, que está aqui comigo hoje, eu a conheci num evento, e nesse evento que a gente fez em Connecticut, aqui nos Estados Unidos, ela me chamou muita atenção, porque assim, ela ficava o tempo todo muito concentrada e anotando tudo. Eu falei, nossa, ela tem algo especial, ela deve gostar mesmo ali de tudo muito organizado, e ela estava muito atenta, e as pessoas que estão ali muitas vezes concentradas, organizadas, elas têm muita sede de crescimento, e são as pessoas que de fato prosperam, né? Então aquilo me chamou a atenção para me conectar com essa mulher. Em pequenos momentos de conversa, eu falei, opa, tem alguma coisa diferente aqui, e me chamou a atenção. E conversando mais a fundo com ela, eu falei, quando ela chegou para conversar comigo na Pulse, o negócio dela, ele está muito bem estruturado. Eu falei para ela, falei, o seu negócio está pronto. A gente vai rompendo em outras áreas, como todos nós vamos rompendo, mas ela tem, o que ela criou está muito bem fundamentado. E quando está fundamentado, para a gente crescer, às vezes leva um tempinho, mas a gente, a hora que cresce, ele cresce sustentando todo o ecossistema, porque tem a ser um grande ecossistema. Além de ser uma mulher linda, além de ser uma mulher, uma mãe de família, uma mulher extremamente inteligente. Então me ajudem a receber com muito carinho Mariana Fernandes. Obrigada. Aqui no Jardins de Celá. Obrigada, Fabi. Obrigada pelas palavras. É um prazer estar aqui. É sincero, é do meu coração, é o que eu enxergo. Eu sei que você vai se apresentar, mas eu gosto de trazer pelo meu olhar, porque a gente sempre deixa a impressão em alguém. Todo lugar que a gente passa, a gente muitas vezes não sabe. A gente não tem, às vezes, o feedback, né? Qual foi a primeira impressão que a gente causou em uma pessoa. Sim. Então eu quero te falar que a primeira impressão que eu tive de você foi muito boa por isso. Eu lembro que a gente estava num lugar que estava muito frio, então a Mari estava super elegante, né? Ia cair uma nevasca, na verdade, eu senti. E a gente lá, né, na fé, fazendo evento, antes que a nevasca chegasse, e você estava muito elegante ali. Eu lembro muito das pessoas que estavam lá. Eu gosto de olhar as pessoas, né? De olhar nos olhos, entender, e me marcou muito, assim, a forma como você estava ali registrando e atenta, e interessada em romper. Eu falei, que legal, né? Uma parte do trabalho, da vontade, que é uma coisa que a gente não pode fazer pelo outro. Eu falei, ela tem, então isso é maravilhoso. Então, estou muito feliz de receber aqui na Flórida. Estou muito feliz que a gente vai ter um papo incrível. E se apresenta para quem não te conhece agora ainda. Eu já fiquei até sem palavras, né? Muito obrigada de verdade por essa apresentação. Mas é isso, meu nome é Mariana Fernandes, eu tenho uma companhia de limpeza já há 13 anos no mercado, e eu tenho um movimento que nasceu no meu coração, né, que são para mulheres, chama Casa das Empreendedoras, e que eu realmente tinha uma vontade gigante de levar para um próximo nível, e foi exatamente nesse momento que a gente se conheceu. E eu nem esperava que a conexão seria aquela tão grande, que eu ia me deparar com aquilo tudo que eu vi aquele dia. E realmente é isso que eu estava, justamente o que você falou, eu estava ali muito ali, muito presente, porque era o que eu precisava, né? Aquele dia era o que eu precisava para eu tirar do sonho, né? Do campo de sonho, para trazer para uma realidade esse movimento que é a Casa das Empreendedoras e acessar mais pessoas. Quando ela mostrou esse projeto dela, eu falei, uau, né? Mais pessoas precisa conhecer. Primeiro que eu achei o nome incrível, eu falei isso para ela, Casa das Empreendedoras, eu achei surreal. Eu falei, corre com esse nome. Eu achei lindo, e assim, e que sorte essas mulheres vão ter de te acessar. Conta um pouco da Mariana Clinic, você falou agora 8 anos? 13 13 anos. Isso.
13 anos, quando você chegou nos Estados Unidos, você já começou a empreender assim? Eu já tinha vivido aqui um período antes, trabalhei como colaboradora em outra empresa de Ah, tá. limpeza por um tempo. Quando eu cheguei, como eu já conhecia o trabalho, já tinha trabalhado, então já tinha uma ideia maior. Trabalhei um tempo ainda como colaboradora e aí depois decidi abrir minha empresa. Mas assim, abri despretensiosa, sem pensar, sem enxergar como empresa. Tá. Abri porque eu queria eu trabalhar para mim mesma. Então, como muitos brasileiros, eu tenho certeza que vão escutar e vão se identificar. Muito brasileiro que chega aqui vai para esse lado. Eu fui assim também. Então, trabalhei sozinha, acho que uns 8 anos. Não, Tá. trabalhei uns 2 anos sozinha, aí cresceu um pouquinho mais, aí eu trouxe a minha mãe, que foi minha primeira colaboradora. E aí, desde o início até mudar a chavinha, foram 8 anos. 8 anos. 8 anos trabalhando ali para pagar minhas contas. Mas sem pensar em formar uma Nada. equipe, nada. Não, nem enxergava a minha empresa como empresa. E aí, Gente, isso é muito massa, né? aí eu falo assim, tem momentos que Deus começa a incomodar a gente, né? Total. Então eu cheguei nesse lugar de um incômodo, de começar a perder sentido e o que é isso aqui? Eu lembro muito claro que o que eu tinha na mente era assim, era um barco à deriva, era como eu me enxergava. Eu falei, o que eu tenho que fazer, né? O que eu vou fazer? E aí foi quando eu fui começar a buscar mentoria, ler, estudar, porque aqui onde eu estava já não podia mais ficar. E foi ali que eu enxerguei minha empresa, como empresa. Falei, nossa, eu tenho uma empresa, né? Isso aqui pode ir além do que eu tenho. Só que eu demorei 8 anos, né? Uau. Mas antes tarde do que nunca. E aí, sim, aí eu comecei a estudar, isso foi lá para 2020. Tá. Comecei a me dedicar à mentoria, eu gosto muito disso, sabe? O que eu vou fazer, eu gosto de ler, de estudar, Aprofundar. de entender, ver se faz sentido realmente. Não, e é muito legal que você sempre compartilhou as suas experiências com mentores, né? Isso, eu sempre falo para todo mundo, é a forma mais rápida que a gente tem de acessar através da experiência de quem já viveu os nossos objetivos, né? E isso é muito legal, você tá disponível, né? O tempo todo, você fala assim, o que eu não sei que eu não sei? O que eu preciso rever? O que eu posso aprender mais, né? Você vê que é um estilo de vida seu. Isso é Sim. maravilhoso. E cada coisinha que eu aprendia, eu queria compartilhar. Tanto que nas mentorias que eu participei, eu mentorei também. Que legal. Eu fui convidada para, em algum momento, falar, trazer. Que demais. E algum transbordo. Então, assim, eu sempre tive essa vontade. Então, quando eu descobri que a minha empresa era uma empresa, e eu via que tinha várias mulheres no mesmo lugar que eu, e aí comecei, não, gente, vocês podem levar a empresa de vocês para um outro lugar também. Vamos lá, vamos movimentar. E eu fui trazendo. Aí, primeiro, eu criei um grupo no WhatsApp de mulheres de Canérica, que a gente estava em várias mentorias, e eu tenho sede de network. Adoro estar com pessoas, escutando o que está fazendo, e eu trazendo nessa troca, eu acho riquíssima. Então, nasceu esse grupo, e eu amo de paixão as meninas desse grupo. E ali a gente trocava os nossos tropeços, os nossos acertos. E dentro desse grupo nasceu a ideia da Casa das Empreendedoras, que era a sede de network. Tá. Então, eu fiz a primeira edição, convidei alguns palestrantes e a gente ficava, né? Fica ainda esse formato, 3 noites, a gente passa 2 noites, 3 dias completos dentro de uma casa. Uau. Com palestrante, com network. Lá a gente, assim, não tem que pensar em nada. A gente tem um buffet, então a gente desce, café da manhã, primeira palestra, almoço, segunda palestra, e assim vai. Uma sem a gente se preocupar com nada. Imersão, 3 dias 100% imersa. ali. Uau. E foi incrível, me deu um trabalhão. Aí eu saí da primeira falando assim, não, gente, é muito trabalho, não vou aguentar não. Eu não vou fazer a próxima. Aí as meninas do grupo falam, não, Mariana, vai ter a próxima, e elas começavam a me botar pressão. Então, por isso que eu sou muito grata a elas, porque o movimento não parou graças a elas. Aí teve a segunda edição, que foi melhor ainda, e aí teve a terceira edição. Aí nessa terceira edição, que foi o ano passado, eu divulguei um pouco mais no Instagram, então teve, né, mais acesso, mais pessoas viram. E eu recebi mensagem, assim, demais no meu direct. E de mulheres de outras áreas, que não eram só da limpeza, porque até então era só para o nicho, né? Para esse nicho. E mulheres falando, eu quero saber como como que eu acesso isso, como que eu participo. E eu olhando tudo aquilo, eu falei, nossa, agora não dá mais para parar. Né? Agora eu tenho que... Nasceu, o projeto é maior do que você imaginou. E aí eu vi que eu não posso mais ficar só no nicho da limpeza.
Então tem muitas mulheres aí precisando dessa conexão, desse direcionamento. E aí eu percebi que a Casa das Empreendedoras também pode ser muito maior do que ela é hoje. Total, é um propósito, é a sua Uhum. missão, né? É assim, tudo que você criou, e óbvio que você, é muito legal quando a gente mentora, a gente conhece a história de outras mulheres e muitas coisas que a gente até fala, ou ideias que a gente tem numa reunião, ou ideias que você aplica no seu negócio, eu posso trazer no meu. Os meus negócios crescem mais à medida que eu transbordo na vida de outras pessoas. Uhum. É muito incrível. Você fala assim, a matemática não fecha, porque eu estou trabalhando menos nas minhas empresas para servir mais. Como que as minhas empresas estão ganhando mais dinheiro? Você fala assim, na nossa lógica humana não fecha, mas na lógica de Deus que a gente está exercendo o nosso propósito, a conta fecha. Exato. Então, o que eu vejo assim da Mari, cara, são 13 anos. O que você aprendeu, gente, 13 anos, talvez você não esteja nos Estados Unidos, você não tem noção, né, do que é um imigrante chegar aqui nos Estados Unidos, alcançar o seu espaço, começar a encontrar, porque talvez o que a Mari tinha de profissão no Brasil, né, aqui você vai se reinventar, como a maioria dos imigrantes vem, se reinventou, passar pelo processo de entender, peraí, o que eu posso deve crescer, porque muita gente vem para cá, Mari, com um sonho americano. Sonho americano, ter uma casa, um carro, pagar a faculdade dos filhos, ter um plano de saúde e só. Uhum. E a gente, os brasileiros, como a gente passou por muitas coisas, né, a gente tem o objetivo, não, eu preciso ir mais, né, eu preciso estar na fase do transbordo também. Então a gente acaba se obrigando a ir para um outro nível. A gente fica, né, é grato, na verdade, mas é um insatisfeito, Sim. né? A gente acredita que não é se comparando com o outro, mas é com o nosso potencial, né? Então você criou ali 13 anos dessa jornada e você fala assim, cara, quantas pessoas estão chegando agora? Quantas pessoas estão travadas no ponto que a Mari estava, que não conseguia romper, porque do crescimento foram quantos anos? Nossa, 8 anos parada ali. Então, aí, 8, 9, 5 anos. 5 anos que você cresceu. Uhum. Aí você falou, 8 anos. Essa pessoa ela não precisa levar 8 anos como a Mari levou. Exato. A Mari pode acessar ela agora e ela chegar muito mais rápido onde a Mari está hoje. Então aí você fala assim, se eu ficar quieta, eu corro o risco de uma pessoa ali não atingir o objetivo dela. Eu me questiono disso. Eu falo assim, se eu não abrir a minha boca, talvez uma mulher pode estar frustrada na casa dela. Então, peraí, eu preciso me mexer, eu preciso fazer o que eu não quero. Muitas vezes é sair da zona de conforto. E é servir, isso. e é o que você está fazendo. É bem isso, é bem isso. É realmente mostrar que você não precisa esperar 8 anos. Aprenda com o meu erro, né? Eu errei, tá tudo bem, eu não vou ficar presa nesse lugar, não. Poderia ser antes? Poderia, mas não foi. Então, o que eu faço daqui para frente, né? Então, se eu puder ajudar alguém, não ter que esperar 8 anos para cair essa ficha, eu quero muito fazer. Eu quero muito poder compartilhar. E é o que você falou, é esse movimento do transbordo, né? Porque a gente movimenta aqui, e aí a gente ajuda pessoas aqui, lá na frente a gente vai ser ajudado, e aí sabe, é um ciclo que não se fecha. Então é isso que eu acredito genuinamente. Total. Então é isso que eu quero que a Casa das Empreendedoras se torne, né? Por isso que a Casa das Empreendedoras, ela evolui, o que a Mari fez, ela evoluiu, ela testou ali uma imersão, testou 2, testou 3, já saiu do MVP, ou seja, ela já teve um feedback, já teve a resposta da transformação, já mudou a persona, né? Então, assim, você já foi para o campo, você já validou, Sim. Você já testou, você já viu que o perfil do seu cliente que você tinha criado já tem um outro perfil aqui que, de repente, é potencial também que você pode ajudar. Uhum. Agora, o que essas mulheres têm da Mari é um acompanhamento a longo prazo. Sim. E, inclusive, eu fiz uma consultoria só para me testar também. E aí eu prestei uma consultoria que não era na área da limpeza. Porque nessa área eu tenho a minha empresa por 13 anos, eu já tive essa experiência com a Casa das Empreendedoras só com esse nicho, então eu queria sentir, né? E uma pessoa me procurou, precisando muito, falou, Mariana, eu não posso esperar, eu preciso agora, preciso muito da sua ajuda. E aí eu aceitei o desafio e falei, então vamos embora. E já tem feedback maravilhoso. Ela já falou, Mariana, você não tem ideia do que já mudou a minha empresa. Agora, olha só, você precisou abrir uma placa avisando que você ia fazer isso? Nada. Por que essas pessoas chegaram até você? Através da minha experiência, talvez. Né? Uhum. Assim, os nossos resultados, eles falam muito alto. Então, peraí, elas viram, muitas até talvez acompanharam a trajetória, outras não, estão chegando agora e já viram que tem consistência naquilo que você construiu, elas querem fazer parte. Sim. Imagina se potencializar isso. Né? Então,
eu acredito demais, assim, nesse poder que a gente tem colaborativo de criar, óbvio, primeiro somos nós, né, a nossa família, a gente vai crescendo ali em blocos, de se estruturar, cuidar desse momento e ter esse momento de transbordo, né? Então, eu vejo a Mari hoje, provavelmente quando esse episódio for ao ar, ela já vai ter lançado a data da próxima edição do Casa das Empreendedoras. Então, vocês vão lá no Instagram da Mari. Você tem uma lista de espera para as participantes. Já tá. Então, vocês vão lá no perfil da Mari, já entra na lista de espera, já fala assim, Mari, eu quero participar. Principalmente quem está aqui nos Estados Unidos. Eu sei que quando ela abriu, que se Deus já vai ter aberto enquanto vocês estão assistindo esse podcast, vai ser online, você vai poder participar de qualquer lugar do mundo. Principalmente aconselho muito você que está no Brasil e quer saber como é a experiência de ter uma empresa nos Estados Unidos. Às vezes está pensando, não sei se eu vou para os Estados Unidos. Entra no grupo da Mari, que com certeza você vai ter uma visão diferenciada que vai acelerar. Talvez você está pensando em vir aqui, né, Mari? Trabalhar com alguma coisa, depois se a gente conhecer a trajetória, você muda de ideia. E para você que está aqui nos Estados Unidos, para participar presencialmente. Então, a gente tem agora essa meta, quando for lançado, a gente já vai ter definido a data, mas tem lista de espera. Tem um link. Isso, tem um link. Do Instagram. Qual que é o Instagram, Mari? É Mariana Fernandes. Mariana Fernandes. Só Mariana Fernandes? Mariana Fernandes, CEO. CEO. Eu sabia de uma coisa, eu falei, gente, Mariana Fernandes achou esse domínio, deve estar no Instagram desde que lançou, para conseguir. Mariana Fernandes, CEO. Então vão lá, cliquem lá para preencher. E Mari, hoje assim, o que você acredita assim que te fez, né? Você contou muito bem e é incrível porque a gente não ensina nada daquilo que a gente não tem errado. Normal, né? Senão a gente não poderia. Acho que isso dá até mais repertório para a gente poder mentorar, né? Sim. E óbvio que a gente já também ensina aquilo que deu certo e que acelerou. E ao longo desses 5 anos, né, que você teve esse momento de despertar e falou, eu vou crescer, eu vou escalar, o que você acredita, assim, que você implantou no seu negócio, que você fala assim, de tudo que eu fiz aqui 20 coisas, mas isso daqui foi o primeiro passo e com isso que eu fiz na minha empresa, eu já comecei a ter mais luz, assim, ampliou o meu foco e eu consegui ver que tinha mais oportunidade de crescimento. Fabi, eu acho assim, eu acho que o primeiro passo que a gente tem que dar, quando eu falei assim, enxergar como empresa, é literalmente, primeiro que eu acho que tudo ali do psicológico, do se enxergar como empresa, investir em autorresponsabilidade, isso aí é o ponto-chave, foi a maior mudança da minha vida para todas as áreas da minha vida, não só para a empresa. É entender que eu vivo a consequência das minhas escolhas, que nada que eu vivo hoje é culpa do vizinho, do cliente, do funcionário, são as minhas escolhas que me levam aonde eu quero chegar. Então, assim, isso aí foi mudança de vida para todas as áreas. Mas, assim, em relação à empresa mesmo, e quando eu falo enxergar, não é só dessa parte abstrata, psicológica, mas é colocar num papel, um organograma da minha empresa mesmo. Entender a minha empresa através de setores. Mesmo que seja eu, a pessoa que esteja ali em todos os setores. Porque quando eu fiz isso, eu tinha já algumas colaboradores, mas eu que preenchi ali a maioria dos lugares. Então, o que eu fiz? Eu coloquei num papel, de caneta mesmo. Coloquei ali CEO, manager, financeiro, bookkeeper, contador, contas a pagar e a receber, marketing. Desenhei toda a empresa num papel. Então, quando eu consegui levar aquilo para o papel, eu consegui realmente entender, isso aqui é uma empresa. Então, qual é aqui o quadradinho que eu vou delegar primeiro? Para quem que eu vou? O que eu preciso? E aí eu comecei a desenvolver os processos nessa parte. Então, o que eu preciso primeiro? Eu preciso contratar direito. Então, vou focar no meu processo de contratação. Agora, quem vai ser meu próximo assistente de field? Então, essa é a função que eu vou delegar? Então, tenho que deixar essa função desenhadinha, com todos os SOPs, com tudo que eu preciso para poder entregar para alguém. Então, eu ter essa clareza foi o que mudou totalmente, para eu entender quais eram os passos que eu tinha, porque não dá, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, para eu poder saber, não, primeiro eu tenho que focar nesse aqui, depois eu vou para esse. Então, precisei literalmente colocar isso num papel para eu entender quais eram os setores da minha empresa. Que são os processos, né? Isso. Que você fala, Mari, é muito legal a forma que ela trabalha, que ela precisa ter essa parte
processual, né? Uhum. Muito bem desenhada para conseguir fluir, né? E é o que você ensina, né, Mari? Sim. E o que eu acho legal, porque assim, o que eu gosto de trazer é com simplicidade, sabe? Eu acho que ninguém precisa reinventar a roda. O básico bem Total. feito é o game change. Porque você vê assim, olha, hoje tem vários softwares, vários CRMs que ajudam a vida da gente. A inteligência artificial está aí, né? Que está assim, um tsunami. Tá, mas o que eu faço com elas? Se eu não tiver o processo básico, eu não consigo implementar automações, Total. eu não consigo Total. fazer nada. Então, para eu levar para aquele outro lugar, aquele software que vai ajudar minha vida no extremo, eu preciso ter o básico. Total. E eu vejo muito isso. Muita empresária hoje, brasileira, que é com quem eu trabalho, eu vejo que elas sabem muito do que elas executam, muito da operação, seja na limpeza, seja na área da beleza, seja na área de contabilidade, elas sabem fazer aquilo ali, o trabalho. E às vezes muitas pessoas chegaram naquele lugar sem ter ideia do que é uma empresa, assim como eu cheguei, da mesma maneira que eu cheguei. Eu sabia limpar, eu não sabia ter uma empresa, eu não sabia nem enxergar a empresa, né? Então eu acho que se já jogar esse software mais avançado, a pessoa até quer, mas eu vou fazer o quê com isso? Né? Então, a minha ideia é justamente preencher esse gap que tem do início de alguém que sabe executar muito bem feito o que já faz, e esse CRM, esse software, isso aqui que pode facilitar demais a vida delas. E eu vejo que tem um gap, um vácuo ali que ninguém olha, que ninguém dá atenção, que é o simples, que é o básico, que é pegar todo o passo a passo do seu negócio e colocar documentado. Isso pode ser pastinha no Drive, sabe? Então, assim, é esse gap que eu quero muito poder ajudar essas mulheres. E eu acredito que se elas tiverem essa parte aqui muito bem definida, ela pode levar para o CRM que ela quiser, para o software que ela quiser, montar, e seja Notion, Monday, Go High Level, o que seja. Né? Você consegue, mas você tem que ter uma base em algum lugar. E é essa base aqui que eu gostaria muito de poder ajudar essas empresárias. Maravilhosa, em qualquer área, né, Qualquer Mari? Porque área. assim, a empresa é empresa, eu falo isso. Quando eu comecei a mentorar, foi muito legal o que você falou, porque eu só mentorava na área da beleza, que era, na verdade, ajudava outras marcas a criarem suas marcas de cosméticos, né? E foi muito legal quando eu comecei para outros mercados, que eu falei assim, uau, né? As nossas dores são as mesmas, né? Às vezes não importa se a gente está trabalhando com serviços, produto físico, digital, muitas vezes a gente vai entendendo que você começa a entender de negócio e não só do seu negócio, né? Você fala assim, porque eu consigo aplicar isso em outras áreas, em diferentes mercados, óbvio que vai mudar uma coisinha ou outra ali. Isso que você falou é muito interessante, porque você vê que muita gente até consegue, talvez, um resultado positivo, que a pessoa está bem, não, já pago as minhas contas, já está sobrando dinheiro, já consigo investir. Mas você pergunta, o que você fez para chegar onde você chegou? Ela fala assim, não sei. Eu só fui fazendo. E aí você fala assim, tudo bem, você foi fazendo, você chegou até aqui. Mas e agora? Você tem essa ambição, esse desejo de chegar num outro nível? Porque tem gente que não quer, Mari. Tem gente que fala assim, não, eu quero ficar aqui. E aí você fala, tudo bem, você só vai ajudar a pessoa que tem a consciência de que ela... Talvez você vai trabalhar até pessoas que você vai ajudar a abrir a consciência, daqui a uns meses ela vai querer. E tem pessoas que não vão querer e as pessoas que querem. Então você entende que se você quer, você vai ter que aprender alguma coisa que você não sabe aqui. E se colocar nesse lugar é muito incrível. Então, assim... Por isso que eu fico incentivando e puxando e colocando, porque não é mais só sobre a Mari. É sobre cada uma dessas mulheres que vão se conectar com você, né? Porque você fala, cara, você pode mais. E aí você olha o talento da pessoa, você fala assim, eu tô inconformada, né? Você fala assim, eu tô inconformada que tudo isso que tem de conhecimento, se você chegou até aqui, existe um mar aberto para você navegar, né? E o quanto é importante a gente olhar, porque eu acredito que você fala com hispanas também. Americanas também? Não, o seu público? Não. Eu também, eu falo muito com hispano aqui. Também, acho que a gente tem até que criar alguma coisa de acompanhamento para as hispanas, né? Porque elas têm também muito parecido com a nossa cultura, essa vontade, né? De crescer, de aprender, de participar. E Mari, agora me fala uma coisa. Nesse processo na Casa das Empreendedoras, né? A gente já sabe que ela vai lá, vai participar, vai ter um acompanhamento.
Você já estruturou? Como é que tá esses próximos passos? Então, a minha ideia para esse ano é realmente a casa em si vai ser para o nicho da limpeza, Vai como ser pro ainda nicho mesmo, tá? esse ano ainda assim. Mas eu pretendo ter uma imersão, aí esse vai ser de um dia todo, para já ser para os Geral, outros nichos. legal. Isso, trazer algum desses mesmos palestrantes que já vão estar na casa, mas para a gente fazer um dia inteiro com as outras áreas. Porque já teve gente que participou, que era inclusive até uma das palestrantes, ela ficou os 3 dias, e ela fala, Mariana, isso aqui é para qualquer um. Tudo que eu escutei aqui, eu posso aplicar na minha empresa. Total. E não é empresa de limpeza. Né? Então, eu quero sentir primeiro como literalmente uma imersão de um dia. Né? E aí, a ideia é também virar a mentoria, né, Não, Maria? já é. Quando a gente estiver aqui assistindo, já vai ser. Eu tenho fé nisso. Porque o evento, assim, em si, o que eu vejo, a gente está aqui gravando esse episódio numa semana de eventos, né, que a gente está fazendo aqui em Orlando. O evento, ele é uma porta de passagem, porque a gente sabe que no evento a gente é impactado, né? A gente tem ali, de fato, a gente está imersivo, você não está fazendo outras coisas, você consegue pensar no seu negócio, você está recebendo uma série de estímulos, e aí aquele efeito, para ele durar mais tempo, você precisa de um acompanhamento. Isso é qualquer pessoa. A gente precisa do personal trainer, a gente precisa da nutricionista, né? A gente precisa de um professor para aprender um novo idioma, num curso, qualquer coisa. Então, assim, investir nisso é investir no seu negócio. Se você não se desenvolve, se você não cresce, o seu negócio não vai crescer, o seu negócio vai ficar ultrapassado. Né? Então, eu creio que você que está assistindo esse episódio já pode ir lá agora, cobrar a Mari, que quando estiver no ar vai ter data, já tem a fila de espera para esse lançamento, Mari. É sua missão, Mari. Eu sinto, né, que realmente foi até a nossa primeira conversa, foi sobre isso, né, eu ouvi a sua palestra, eu falei, gente, a palestra é toda para mim, não é possível, essa mulher tá falando comigo. Né? Que demais. Que era justamente isso. Olha, você já escuta o que as pessoas estão falando, né? Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, não, o que as pessoas falam de você? Você tem resposta o tempo todo. E Você tem resposta o tempo todo. Vocês me ajudem a cobrar a Mari, quem está assistindo esse episódio? Assim, Mari, é surreal a sua história. E é muito doido, assim, que a gente olha, talvez, né, para o nosso negócio e a gente não tem a dimensão do que a gente criou. Essa semana a gente teve um evento lá no Brasil, na fábrica, e foram vários embaixadores, assim, que é algo que eu defendo muito. Eu até vou falar muito sobre isso amanhã no evento, sobre criar esse plano de embaixadores. E quando uma mulher ela foi selecionada para se tornar uma embaixadora lá na fábrica, num evento que a gente tem creators, artistas, embaixadores, é um processo, né, de evolução. E ela chorava, assim, e ela compartilhava, e ela foi na fábrica e gravou vários vídeos emocionais. Depois eu vi vários vídeos de outros embaixadores. E aí eu olhei com o Paulo, a gente falou assim, amor, a gente não tem noção, né? Eu tenho pessoas hoje que têm a minha marca tatuada no corpo, são pessoas que mudaram de vida. E eu falo, a gente às vezes se acostumou com aquilo que a gente criou. Pra gente isso é normal, a gente já tá olhando nas próximas coisas, mas a gente não pode acostumar. Tem uma pessoa que está começando hoje, ou que às vezes já começou faz tempo e não conseguiu romper, que precisa ter acesso a isso. E se a gente não está dando crédito, não está dando valor, não está reconhecendo o tempo todo, se a gente começar a achar normal, está errado. Então a gente tem que se questionar o tempo todo a gente não é viver no passado, mas é o tempo todo honrar aquilo que Deus nos ajudou a construir e falar assim, tem muito mais, eu preciso continuar, meu olho precisa continuar brilhando como o primeiro amor, né, como a paixão. Então, o que você criou, Mari, assim, de estrutura, eu sei o seu faturamento, o que você faz, toda empresa passa por uma série de desafios, mas as pessoas merecem beber da sua fonte. Nunca ache que é comum. O que você criou é algo extraordinário. E esse momento de puxar, além de você sentir, é porque você sabe fazer. Né? Então, assim, você tá super pronta, gente. Eu tenho esse bate-papo com ela, e esse bate-papo ele se tornou público agora com vocês assistindo, né? Que eu puxo vamos, Mari, no individual, só no nosso one-on-one. E agora foi bom que você viu, Mari? Agora eu não tenho nem como falar aqui, não. Público. Gente, ela é muito maravilhosa, e assim, é incrível que a gente olha as mulheres como... Assim, ela não pode ser um desperdício, né? Você é muito maravilhosa, de verdade. Você tem muito talento, Mari. Às vezes a gente sabe, mas tem gente que não tem a vocação para ensinar. E você tem a vocação para ensinar.
Ai, Então, eu obrigada. vou te puxar sempre, tá? Deixa um recado para quem está nos assistindo, Mari. Eu primeiro quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de contar um pouquinho mais da minha história, e eu espero de verdade que esse episódio toque aí no coração de alguma de vocês, né? Que comece um movimento, que saia do lugar, que não espere 8 anos para entender que vocês têm um lugar muito maior para acessar. E uma coisa que eu vivo todos os dias e eu gosto de compartilhar. A gente vive, quem é empresária, a gente vive altos e baixos o tempo inteiro na nossa empresa. E é super normal isso, né? Às vezes a gente vai lá no Instagram e vê todo mundo numa vidinha perfeita, com a empresa perfeita. É que chega, né? Coisa ruim a gente já vê no dia a dia, não precisa estar vendo no Instagram realmente. Mas a realidade é que a gente passa, assim, por desafios, é muito difícil. E se você está passando, está tudo bem, está tudo certo. Mas uma coisa que eu falo com propriedade, se é difícil passar com uma empresa organizada, é muito pior passar na bagunça. É muito pior passar se a gente não tiver processo. É muito pior passar se a gente não conhecer a fundo a nossa empresa. Então, assim, eu sou apaixonada por processo, então foquem nisso, valorize os processos, os seus SOPs, revisitem, consultem suas métricas e o dia que vocês se depararem com esses momentos difíceis, só siga. Só vai dar errado se você desistir. Amém. Maravilhosa, gente. Maravilhosa. Gostou? Amei. Passou rápido, né? Passou. Falou. Gente, deixa aqui nos comentários que vocês mais gostaram que a Mari compartilhou. Vão lá no Instagram, seguir ela. Quarta-feira que vem eu te vejo com mais um episódio do Jardim de Sei Lá. Beijo.